Graça e paz, queridos. Você está animado ou não? Glória a Deus. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, né? Estou muito feliz de poder estar com você nessa manhã, de poder celebrar a presença do Senhor, de poder adorar a Deus, de poder junto com você falar: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que você, se eu perguntar quem aqui tem algum problema, todo mundo vai levantar a mão, né? Vai dar briga nessa fila para falar: Senhor, eu estou cheio de problema. Mas deixa eu falar para você, andar na presença do Senhor não vai te eximir de problemas. Não vai te eximir de problemas. Mas a questão é, quem está andando com você nessa caminhada? Só de você saber que você tem um Deus caminhando com você em meio às dificuldades, isso já te coloca: eu estou em cima. Sabe, andar com Deus acima da circunstância é entender e confiar que Ele é soberano em todas as coisas. Que o mesmo Deus que te permitiu entrar em um lugar é o mesmo Deus que te vai fazer sair dele. Mas o que é mais legal de tudo isso é que quando você sai desse lugar, você sai maior, sai mais forte, sai renovado, sai transformado, sai edificado, você sai grande deste lugar. Quando você olha Jesus, ao momento que ele é batizado nas águas, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e o próprio Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, conduz Jesus ao deserto, e a palavra diz assim, diz que Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo. Então, quando eu e você entramos em um ambiente de dificuldade, e você está na presença de Deus, como você entra nesse ambiente? Cheio do Espírito Santo. Por mais que você esteja triste, por mais que você esteja abatido, por mais que você esteja angustiado pelo que você está vivendo, você está cheio do Espírito Santo. Mas o que me chama mais atenção ainda é o momento ao qual Jesus sai daquele deserto, passando por todas aquelas tentações, ele sai cheio do poder do Espírito Santo. A questão não é como você entra em um ambiente de luta ou de dificuldade ou de tentação. A questão é permanecer na presença, permanecer fiel ao Senhor e olhar como você sai daquele ambiente. Deus não te permite passar por nada sem ter um propósito definido e distinto no final dessa jornada. Eu não sei em qual situação você está, eu não sei como você está vivendo ou pelo que você está passando, mas uma coisa eu falo para você: não desista. Não desista de Jesus, não desista de caminhar com Ele, porque Ele não desistiu de você na cruz. E a resposta que Ele espera de mim e de você é confiança, obediência e sujeição nessa caminhada. Eu tenho uma palavra para trazer para você nessa manhã, e nós vamos ler uma carta que Paulo escreve a um jovem chamado Tito. E nessa carta nós vamos ver que ela nunca fez tanto sentido para os nossos dias quanto hoje, acredito eu. E o porquê que eu estou falando isso? Porque quando nós vamos lendo a carta de Tito, a carta de Paulo a Tito no capítulo 2, nós vamos perceber que ali Paulo está direcionando Tito a algumas orientações, a uma exortação, a um povo. Que povo era esse? Era um povo de Creta. Mas o que tem de tão importante nessa galera? A questão é que essas pessoas, elas viviam numa imoralidade sem tamanho, numa desobediência, em um ambiente a qual a palavra de Deus para eles era: para com esse negócio, isso daí não é, isso aí é balela, isso aí é conversa fiada. E quando Deus ele dá essa orientação a Paulo, o que Deus está falando assim? Ei, eu preciso corrigir um povo. Eu preciso mostrar para eles que o ambiente a qual eles estão vivendo é um ambiente que não casa com o que eu quero, que não vai de encontro àquilo que eu sou e aquilo que eu espero. Você já ouviu a palavra cretino? Isso é uma curiosidade para você. Você já ouviu falar a palavra cretino? Alguém chamando alguém de cretino? Ou quem sabe você já foi chamado assim, não sei, no passado? Mas essa palavra surge justamente desse povo. A origem dessa palavra ela é justamente fazendo um paralelo ou trazendo justamente um conceito de pessoas mentirosas e imorais. Então, quando você ouvir essa palavra, lembra lá do povo de Creta, porque era assim que eles viviam. Um povo que mentia, um povo que era imoral, um povo que não tinha caráter. E essa palavra vem justamente de encontro a mudar a realidade da vida dessas pessoas. E nós vamos ler
somente 2 versículos desse texto, porque não tem como nós analisarmos todo o texto, mas depois você pode na sua casa ler o capítulo todo. Mas você vai perceber que desde o primeiro versículo até o último, são instruções de como viver a vida, de como levar a vida pautada na presença de Deus em obediência ao Senhor. Quer ver? Abre no capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Não é o texto base, mas só para você entender. Quando o Paulo está orientando o Tito, ele está dizendo assim, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Às vezes alguém vai chegar para você e vai te fazer uma pergunta, como é que eu devo levar a vida? O que é certo então? Como eu devo viver? E aí você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, segundo a doutrina verdadeira. Qual é a doutrina verdadeira? A palavra de Deus. Ontem nós servimos a Santa Ceia lá em Piraí do Sul, e uma coisa que eu enfatizei a essas pessoas que estavam lá, e eu quero trazer também esse paralelo para você, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós lemos sobre a Santa Ceia. Como nós devemos participar, né, o homem examinar-se a si mesmo. Mas quando a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, o que é esse examinar? Quem fez Enem aqui ano passado? Tem uma galera que sofreu no Enem ano passado, né? Mas quando você faz uma prova, o que você faz naquela prova de fato? Você olha o texto, você olha as perguntas, você olha tudo que está naquela prova. E como você sabe se aquilo é certo ou errado? Se aquilo que o professor colocou, o avaliador colocou lá, está certo ou está errado? Você faz uma comparação, você compara com o quê? Com o que você aprendeu. Então, para que eu e você possamos avaliar a nossa vida e falar assim, Senhor, eu vou fazer uma autoanálise, como a tua palavra diz. Em relação a que você vai comparar, se a tua vida está boa, está ruim, está certa ou está errada? A sã doutrina, a palavra de Deus, que é verdadeira. Então, para que eu e você possamos compreender e entender se a vida e a trajetória que estamos vivendo e andando, a vida que estamos levando e os passos que estamos dando, as decisões que estamos tomando, estão certas ou erradas, como nós vamos saber? Olhando para a palavra de Deus. E é exatamente isso que Paulo está ensinando a Tito. Falou, olha, mostre a palavra, mostre a verdade, e eles vão ter que avaliar e perceber e entender que eles estão fazendo coisas erradas. Às vezes, não vai ser suficiente você chegar para alguém e falar assim, ei, você está fazendo errado. E a pessoa fala assim, não, mas para mim está certo. Na minha avaliação, no meu conceito, isso está certo. Mas como você pode tirar isso como base de verdade? Eu aprendi assim. Meu pai viveu assim, minha mãe viveu assim, minha família inteira viveu assim. E você olha e fala assim, espera aí, vocês podem até ter vivido assim, mas Deus fala isso, isso, isso e isso. Agora, uma coisa que nós temos que também é entender, quando você está evangelizando ou falando com alguém, que só existe uma pessoa que vai poder convencer essa pessoa de que ela está errada de verdade. E não é você. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. As nossas palavras podem até convencer, mas quem transforma é o Espírito Santo. Quem traz o conceito da verdade, de fato, é o Espírito Santo. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa oficina mecânica, numa rede de oficinas, e tinha um rapaz lá que era desviado, já fazia uns 4 anos mais ou menos que ele estava desviado. E eu estava no começo da minha caminhada, eu estava acho que com 18, 19 anos, eu estava bebê na fé ainda, e só que eu tinha dentro de mim sempre uma vontade de levar a palavra, de falar com as pessoas, de mostrar que elas poderiam ter uma esperança, uma nova vida, enfim. E aí num dia nós almoçando, eu cheguei e falei, cara, por que você não vai na igreja? Você falou uma vez que você ia na igreja, por que você não vai mais? Pois é, cara, é que eu faço tanta coisa errada que, poxa vida, como é que eu vou lá, né? E eu falei assim, quem te falou que você precisa estar perfeito para ir para lá? Quem te falou que você precisa estar 100% para ir para lá? Aí eu fiz uma comparação para que ele pudesse entender. E eu falei assim, vou te fazer uma pergunta. Esses dias você foi no médico, não foi? Eu falei, fui. Eu falei, por que você foi lá? Eu falei assim, não, porque eu estava passando mal, eu precisava de um remédio. Eu falei assim, mas do que você está me dizendo, você não precisava ter ido, você tinha que esperar e ficar bom para ir lá. Ele, mas para que eu ia lá tivesse bom? Eu falei, pois é assim com Deus. Eu falei assim, por que é que você quer esperar ficar bom para falar com quem pode mudar a tua história? Você não vai conseguir. Você vai ficar cada vez mais doente, você vai ficar cada vez pior. Ele, não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é.
Falei assim, você tem que ir de encontro com quem vai mudar a tua história. Você tem que ir de encontro e falar com quem de fato vai transformar a tua vida. Falei, enquanto você ficar tentando se curar sozinho, você não vai conseguir. Sabe, então, eu e você temos que ter essa consciência que o próprio Espírito Santo vai trazer para nós a consciência, mas eu e você temos que ser porta-vozes da voz de Deus. Eu e você temos que ser portadores da palavra da verdade. Não podemos nos calar, claro que não. Mas só que nós também não podemos enfiar a goela abaixo aquilo que a pessoa não quer aceitar ou entender. Eu particularmente estou tendo uma dificuldade com um jovem. Porque ele não aceita a verdade, mas o que nós temos que fazer quando isso não acontece? Orar, buscar em Deus, no Espírito Santo, Senhor, traga uma realidade para que ele possa entender, para que ela possa entender. E o que Paulo está fazendo com Tito é justamente isso, falando assim, olha, existe uma graça, existe uma oportunidade, existe uma esperança e uma redenção para essas pessoas desse ambiente. Eles também merecem ser salvos, eles também merecem ouvir a palavra da verdade. Agora, o que eles vão fazer com isso, já não é mais problema seu. Olhando para esse texto, para esse capítulo todo, basicamente, eu começo a perceber que se nós pudéssemos resumir, nós vemos que esse texto, esse capítulo aqui, ele traz para nós uma verdade intensa e resumida do que é a palavra, o que é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho está sendo traga aqui e mostrada de uma forma extremamente consistente, se a gente puder trazer assim. Porque o texto ele fala, você porém fale o que é adequado à sã doutrina, que os homens mais velhos, e aqui ele começa a trazer para cada classe social, para cada grupo social daquele lugar, como eles deviam se comportar. Ele traz para os homens, ele traz para as mulheres, ele traz para os jovens, ele traz até para os escravos. Quando ele traz para os escravos, nós podemos dizer, mas hoje em dia nós não temos escravidão, pelo menos em alguns lugares, né? Ainda existem em alguns ambientes. Mas ele está mostrando para mim e para você que mesmo nas desigualdades sociais, onde aquilo parece que é desigual, existe uma verdade absoluta de Deus para que haja glorificação a Deus em tudo que estamos fazendo. Se você está trabalhando em um emprego, você tem que se sujeitar ao seu chefe, ao seu patrão, segundo aquilo que é ético e é moral. Você tem que se sujeitar à autoridade a qual você está inserido. E o interessante de tudo isso não é, esse ensinamento não é simplesmente para que as pessoas vejam, não, realmente você é sujeito a mim. Realmente você está fazendo porque você está em busca de um resultado. Não é sobre o resultado, é sobre quem nós temos adorado. E quem nós temos adorado nos faz trazer um resultado. Porque a salvação, nós vamos percebendo isso ao longo dessa ministração e ao longo dessa palavra, desse capítulo, que nada do que eu e você possamos fazer vai nos dar direito à salvação. Não pelo resultado. Porque a salvação ela é dada de graça, mas custa tudo que nós temos. A salvação é graça, mas é um favor que não merecemos. E se eu não mereço, não tem nada que eu possa fazer que me faça alcançá-la. Senão a sujeição a Deus, a submissão ao Senhor, arrependimento e caminhar na verdade. Não é sobre resultado. Quantas e quantas pessoas estão dentro de ambientes, dentro de igrejas, simplesmente mostrando resultados. E vai chegar no último dia e vamos ter uma grandes surpresas. Muitas surpresas. Em que pessoas, como a própria palavra diz, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e fiz aquilo lá, e falei, e jejuei, e fiz tanta coisa, olha, eu fui lá na favela, eu fui em lugar A, eu fui em orfanato, eu fui em tantos lugares. Falei do teu nome. E ele falou, nunca foi sobre fazer. Vaza daqui. Deus não quer as suas mãos, Ele quer o seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração, Ele tem as suas mãos. É sobre isso. É sobre nós entendermos de tal fato, de tal verdade, com tanta intensidade, que no momento que Ele ganha o meu coração, Ele me ganha inteiro. Porque quando você entende, você se doa, você se entrega. Quando você se apaixona por alguém, quando você olha assim, Deus, é aquele ali, é a tampa que faltava para minha panela. A Yasmin achou a dela, né? Glória a Deus, né, Yasmin?
Mas quando você olha para aquela pessoa e fala assim, Senhor, é esse, é essa, o que você faz? Você se entrega, você se doa, porque você achou alguém que te completa. Quando eu e você entramos na presença do Senhor e de fato o conhecemos e entendemos que Ele é a peça que faltava, ou quem sabe é o todo que nos faltava para nos completar, o que você faz? Você se doa, você se entrega. Não esperando que Ele possa te dar uma boa casa, não esperando que Ele possa te dar o melhor carro, não esperando que Ele possa te dar uma conta cheia de dinheiro no banco. Não, Ele é suficiente para você. Existem pessoas aqui na igreja que já estão casados há, 20 anos, 30 anos. E você começa a olhar a história e a trajetória dessas pessoas e você começa a perceber que nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi. Porque quem sabe eles surgiram do nada e hoje tem alguma coisa. Ou hoje tem tudo, ou continuam não tendo nada. Mas você vê uma coisa no rosto dessas pessoas e na forma como elas vivem. Elas olham um para o outro e enxergam que tem tudo o que precisava. Mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter todo o dinheiro do mundo, mesmo sem ser rico, mesmo sem poder fazer as melhores viagens que elas gostariam de ter, mas elas olham a satisfação um no outro. É esse olhar que eu e você temos que ter em Jesus. E quando Paulo traz essa orientação para Tito e mostra tudo que ele mostrou, e aí nós vamos agora falar sobre o versículo 11 e 12, que é onde nós vamos conversar. O texto diz assim, pois a graça de Deus se manifestou como salvadora para todos os homens, repita, todos os homens, ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, para que vivamos neste presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Um momento tão especial que o Senhor preparou para nós, não para receber algo do Senhor, mas sim para te entregar a melhor adoração, te entregar a mais sincera devoção. Muito obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso. Que se quem sabe esse for o nosso último dia na terra, seja por arrebatamento ou via morte, que nós possamos te entregar a nossa melhor adoração nessa manhã. Que nós possamos realmente abrir o nosso coração de forma sincera para te encontrar no céu. Muito obrigado e que essa palavra venha falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, de forma personalizada, de forma única, fala com cada um de nós nessa manhã. E que essa palavra venha, quem sabe, nos confortar, mas quem sabe ela venha nos arrebentar por dentro também, para que nós possamos ser cada dia melhores para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para a glória de Deus. Amém? Como eu já falei para você, essa palavra foi escrita para um povo, para algumas pessoas. Só que esse versículo que nós vamos falar de forma mais profunda nele, ele traz uma verdade para nós, e eu até já falei no começo para você, que é uma das principais mensagens do Evangelho. Ela traz uma verdade absoluta de que com Deus não tem meio termo. Com Deus não é do jeito que eu acho que tem que ser, é do jeito que Ele falou que tem que ser e acabou. Eu até brinquei uma vez aqui e eu falei assim, que se a nossa opinião fosse tão importante para Deus, nós estaríamos lá no começo, na criação. Ele ia falar assim, o que você acha que deveria ser? Como é que você acha que tinha que ser? Você acha que seria bom assim? Não, ele simplesmente criou e falou assim, vivam aqui. Dominem sobre tudo, eu já fiz tudo de forma perfeita para vocês assumirem esse lugar. Por isso, o que eu acho e você acha, não faz diferença nenhuma para Deus. A única coisa que Ele chama e nos pede é obediência. Aceitem o que eu fiz, porque o que eu fiz é perfeito. Não precisa de melhorias, não precisa de reformas, é perfeito. E quando nós começamos a olhar para esse texto, nós vamos percebendo que a graça de Deus, esse favor que nós não merecemos e nunca mereceremos, Ele está disposto a todo mundo. A todos. Não precisa falar, mas lembre de uma pessoa que você detesta. Não vem falar que não, porque sempre tem alguma coisa. Quem sabe você já liberou perdão para todo mundo, mas quem sabe ainda tem alguma coisa. Ou lembra de alguém que te machucou muito no passado, que fez alguma coisa para você. Essa pessoa merece perdão e a graça foi para ela também. Quem sabe alguém que você viu na TV, que fez algo absurdo, que você olha, meu Deus, como pode? Lembra aqueles homens que sequestraram aquele avião e jogaram nas 2 torres?
Pois é, a graça também era para eles. O que eles fizeram com a graça é um problema deles, mas a graça foi liberada a todos os homens. E quando Paulo está olhando para esse povo, ele está justamente fazendo levando para eles, qual a palavra que eu vou usar para você? Um confronto, vamos dizer assim. Mas ele estava falando assim, olha, essas pessoas foram alcançadas pela graça, mas elas também precisam se posicionar em arrependimento e mudança, para que a graça de fato possa fazer sentido e mudar a história deles. Uma coisa que fica clara quando Paulo escreve esse versículo é que a graça ela não é restrita a ninguém. Por mais que eu e você possamos fazer distinções entre as pessoas, a graça não rejeita ninguém. Se houver arrependimento, se houver obediência, se houver uma vida de santidade, a graça é para todos. Deus nos chama para fazer uma coisa: andar na sua presença e ser perfeito, do mesmo jeito que ele falou para Abraão. Quando você vai para Gênesis 17:1, Deus aparece para Abraão, quando ele tinha já uma idade avançada. E o que Deus fala para ele? Anda na minha presença e ser perfeito. A minha pergunta é, Abraão, a partir daquele dia, foi uma pessoa perfeita? E como é que Deus falou para ele, anda na presença e ser perfeito, e mesmo assim Deus cumpriu tudo o que Deus falou? Porque a perfeição que Deus está falando não é uma perfeição que eu e você estamos pensando. Não errar, não falhar, não cometer erro algum, não é sobre essa perfeição. Quando você olha a etimologia da palavra perfeito, você vai perceber uma coisa. O que é perfeito? Existe uma preposição per. Eu não vou falar das coisas latim que eu estudei lá, mas é só para você entender. São duas palavras. A palavra fazer e a palavra per. O que é feito? É algo que você faz, então é fazer. A per é um complemento, é uma preposição. O que é per? Ao longo de. Ao longo da sua caminhada, seja. Quando Deus está falando para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Ele está falando assim, nessa trajetória que você está vivendo, nessa caminhada que você vai ter até o fim da sua vida, faça de forma perfeita. Ande melhor a cada dia. Aquilo que você fez antes, você viu que não é bom, então não faça mais. Anda na minha presença e ser perfeito. Faça, e ao longo dessa caminhada seja melhor todos os dias. Andar na presença de Deus e ser perfeito é olhando para a sua palavra, a sã doutrina, a doutrina da verdade, comparando com a minha história, com a minha jornada e com a minha caminhada. Eu olhar para o que eu fiz, do que eu me arrependi e não voltar para lá. Porque a partir do momento que eu faço o que eu já fiz, eu estou desagradando a Deus e estou sendo imperfeito. Você olha na caminhada de Abraão o quê? Alguém que começou a caminhar. E ao longo dessa caminhada, foi fazendo o quê? Melhorando todos os dias. Errou, mas você não vê ele voltando. Quando você olha para Davi, você vê alguém que errou muito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Entendeu e começou a perceber a ser perfeito. Ao longo da caminhada, melhorando pouco a pouco todos os dias, conforme a própria palavra exigia. Deus não espera que eu e você sejamos, do nada, pessoas perfeitas. Não. É uma trajetória. O não desistir vai te fazer ser cheio ao ponto de ser cheio do poder do Espírito Santo. Mas eu e você temos que nos permitir andar neste lugar. Eu e você temos que nos permitir sair de alguns lugares. Quando Deus fala com Abraão, qual é a primeira orientação que Deus dá para ele depois de falar isso? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Está falando assim, olha, o primeiro passo para você ser perfeito nessa caminhada é sair de onde você está. Se você ainda não viu, mas eu acredito que todos já viram isso na história de Abraão, a família dele era uma família idólatra. A primeira coisa que Deus faz é, saia do ambiente que te faz mal. Saia do ambiente para que eu possa tratar você. Saia do ambiente para que eu possa fazer algo diferente em você. Às vezes Deus vai justamente nos tirar de alguns lugares. E principalmente aqueles lugares nos fazem mal. Se é um ambiente de pecado, se é um ambiente de mentira, se é um ambiente... Primeira coisa, para ser perfeito, é sair deste lugar e melhorar todos os dias.
Então, quando Paulo dá essa orientação para esse povo, de fato eles precisavam ser perfeitos. De fato eles precisavam ter um posicionamento. De fato eles precisavam ter uma nova conduta. Mas, para que eles pudessem ter uma nova conduta, que até então para eles aquilo era normal, o que eles precisavam? Ter um novo normal. Eles precisaram ter um parâmetro de algo que era de fato verdadeiro e que era o normal de verdade. Que era contrário a tudo que eles viviam. Quando nós vemos nesse versículo e ele fala sobre uma graça que se manifesta, ela sugere algo que não é simplesmente lúdico. Não é somente algo abstrato que você imagina, que você olha, poxa, eu imagino um dia estar nas Maldivas. É algo que pode e não pode acontecer. Quando nós vemos a palavra manifestou, ela está justamente falando assim, olha, não é algo simplesmente que você imagina. Não é algo que você simplesmente vai, quem sabe, tem a possibilidade de acontecer. Não, é algo palpável, algo tangível. Assim como você está olhando a pessoa do seu lado, que você pode tocar nela, você pode sentir ela. Assim é a graça de Deus. É algo que está disponível e acessível, não só visualmente, não só de forma imaginável, mas de forma palpável. E aí lembra que a graça é algo que eu não mereço, mas que está à minha disposição? Eu dei um exemplo que fala o seguinte: imagine que o seu sonho é ter, sei lá, uma Porsche, ou uma casa de 1.000 metros quadrados na frente da praia, né? Pensa numa praia bonita e pensa nessa casa. E aí você olha na sua condição, a qual você está hoje, olhando para a situação que você está agora, você pode ter isso? Quem sabe um sonho que você tanto quer? Você pode alcançar ele agora, de forma imediata? Quem sabe não. Mas a graça é isso. É você vislumbrar algo que você gostaria muito, que nas condições atuais qual você se encontra, você não pode ter. Mas aí chega alguém e fala assim para você, eu fiquei sabendo que o teu sonho é ter esse carro, é ter essa casa lá na praia. Pois é, eu tenho muitas condições, eu tenho muitas posses. Eu sou dono do mundo inteiro. E aí eu decidi realizar esse teu sonho. Eu sei que você não pode, mas eu vou dar ela para você. E não só isso, eu vou te dar condições de poder manter esse negócio. Porque eu sei que nas condições que você está, se eu te der isso, sozinho você não consegue. Mas comigo você vai conseguir manter tudo isso. E aí você olha, meu Deus, eu nem acreditava que eu podia ter essa casa. Eu nem acreditava que eu ia pisar e entrar nesse carro e muito menos dirigi-lo. E pior, eu nem sabia que eu ia poder pagar o IPVA dele nem a manutenção. Mas aí você fala assim, mas Jesus garantiu ele para mim, agora eu tenho, agora eu posso. A graça é isso. É um sonho de morar no céu, de voltar para casa, que sozinhos nós não conseguimos chegar e nem alcançar. Mas existe a graça, que é nos dada de graça. E Ele nos ajuda, por meio do Espírito Santo, a dar conta e a manutenção disso até chegar lá. Só que isso só acontece mediante um posicionamento. Isso só acontece mediante uma escolha, que é todos os dias dada a mim e a você a oportunidade de escolher. Por isso que no último dia não vai ter, como eu falei para você, exclusividade. Não, porque todos nós temos que fazer a nossa escolha todos os dias. Jesus falou assim, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma escolha individual de cada um. Você pode orar pelas pessoas, você pode orar pelos seus filhos, orar pelos seus pais, orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos, mas a escolha será individual de cada um. A renúncia é individual de cada um. Nós podemos até ficar tristes pelas pessoas, mas a escolha é de cada um. Ontem nós estávamos na mesa almoçando, e aí nós ficamos sabendo de um rapaz lá em Araputi. Esse rapaz, ele cometia alguns delitos na cidade, né, atacava mulheres, enfim, fazia umas coisas bem horríveis assim. E algumas pessoas daquela cidade decidiram fazer justiça com as próprias mãos e mataram aquele rapaz. E uma das conversas na mesa foi sobre, mereceu, não mereceu,
Ah, já foi tarde. Ah, não foi tarde. E aí surgiu uma palavra chamada empatia. E realmente nós devemos ter empatia pelas pessoas. E eu acredito que nenhum de nós fica alegre em ver uma pessoa se perder sem salvação. Só que uma coisa que nós temos que entender é que a escolha foi dada a todos, a todo momento. E uma coisa que fica clara é que quando a pessoa decide fazer uma coisa, ela tem uma oportunidade de escolha no momento no qual ela está pensando em fazer aquilo. E na hora que ela decide se arrepender, falei, não, eu não vou fazer. Ela fez a escolha do caminho bom. Jesus chega para uma galera e fala assim, ó, deixo diante de vocês 2 caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. Se fosse hoje em dia, quem sabe eles usavam hashtag, né? Hashtag fica a dica. Escolhe a vida. Por quê? Porque ele falou, a vida é melhor do que a morte. Aquilo que parece bom aos nossos olhos, muitas vezes não é. É simplesmente um engano do nosso coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Por isso nós precisamos estar relacionados com Jesus. É por isso que nós temos que estar unidos com a sua palavra. Porque essa manifestação, se ela sugere para nós que é algo palpável, algo que nós podemos tocar, que é uma realidade alcançável, visível e tangível, nós podemos alcançá-la. Só que isso só vai acontecer mediante um esforço, mediante a compreender e entender e tomar uma posição e uma atitude de fé. Porque só conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, entender que ela é verdade, que ela pode libertar, e eu falei, eu já vi meu vizinho, aconteceu, eu vi o meu parente, aconteceu, eu fui numa igreja, o meu amigo também aconteceu na vida dele, e quando vai acontecer na sua? Nós temos que entender que a história maravilhosa que aconteceu e o milagre que aconteceu na vida de alguém pode acontecer na minha e na sua vida. Mediante a um posicionamento, mediante a uma escolha. E uma coisa que nós temos que ter muito clara na nossa mente é a relação que existe entre a graça e a salvação. Existe uma relação absurda entre graça e salvação. Porque se a graça é um favor que eu não merecia, ela tem um destino, ela tem um fundamento, ela tem um resultado a ser alcançado, que é a salvação. É a redenção de todos os homens. E isso me mostra uma coisa ainda mais intensa, mais profunda. Porque se a graça e a salvação, elas têm uma relação entre os dois, porque se a graça é um favor que eu não mereço, e a salvação é algo que eu não consigo alcançar sozinho, o que eu percebo? Eu percebo uma necessidade absurda, inigualável, de que o homem depende de Deus. De que eu e você temos uma necessidade que só o Senhor pode suprir. Você pode conquistar dinheiro, você pode alcançar fama, você pode ser a pessoa mais famosa e com resultados extraordinários nessa terra. Mas só tem uma coisa que você não consegue fazer sozinho: alcançar a salvação. Sem Deus, não. Sem a cruz, sem Jesus, não. Então nós vemos uma necessidade absurda e absoluta de dependência de Deus que o homem possui. E não tem nada, não tem dinheiro no mundo que consiga comprar a sua salvação. Ah, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou o maior dizimista da igreja, eu sou o maior ofertante da igreja. O problema é seu. Você vai ser uma pessoa que abençoa muito, mas quem sabe não vai voltar para casa. Se não houver um coração arrependido, obediência à palavra e ser perfeito. Então, quando nós olhamos para esse povo, o que eles estão recebendo? Uma palavra de verdade. Uma palavra que não só vai trazer esperança para eles, mas traz redenção. Traz para eles uma demonstração de que mesmo eles vivendo na vida que eles estão vivendo, ainda há uma esperança deles serem salvos. Só que essa esperança só faz sentido no momento que aquela pessoa entende, compreende e se arrepende. De outra forma, não. E quando esse versículo 11 ele fala sobre a palavra todos, ele está falando assim, sem distinção alguma, não descartarei ninguém. Mas posso ser descartado por vários. Sabe, querido, sempre será uma escolha minha e sua. Eu sempre comento que, quem sabe, 100% das promessas de Deus, e a salvação é uma delas,
são promessas condicionais. O que são promessas condicionais? Existe uma condição. Se você quer que isso aconteça, faça isso. Se você quer que aquilo outro aconteça, faça aquilo. Sempre vai ter a minha e a sua intervenção na história. Quando Deus ele está na criação, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que Deus está fazendo ali? Estamos criando seres perfeitos. Estamos criando um homem com o nosso DNA, com o nosso jeito. Mas no meio do caminho, esse projeto foi distorcido. E o que Deus está fazendo por meio da redenção? Reestabelecendo o homem na posição inicial. Eu estava, domingo passado, acho que eu usei um exemplo, tem o nosso vizinho, ele tem uma oficina de funilaria e pintura, e aí chegam uns carros lá que só o bagaço, né? Que você olha assim, meu Deus, não tem que fazer mais esse carro, só jogar no mato, né? No mato não, no ferro velho para reformar, né? E aí, você olha assim, não tem condições. Às vezes você, quem sabe, está se sentindo um carro desse, todo amassado. E você olha assim, Deus, para a minha vida não tem jeito. Para o povo de Creta, quem sabe muitos olhavam e falavam assim, para esse povo ali, sem chance, não tem jeito não. Mas deixa eu falar para você, com Cristo, tudo tem jeito. Para mim e para você, com Jesus na história, tudo tem jeito. Você pode voltar a ser 0 quilômetro de novo. Você pode voltar a ser estabelecido como no início. Como se nada tivesse acontecido. Porque Ele pode me transformar, Ele pode te transformar, Ele pode trazer uma nova esperança e Ele pode realmente nos perdoar. Mas existe uma condição. Posição, escolha, posicionamento. Individualmente. Quantas e quantas pessoas se baseiam no pai, se baseiam na mãe, se baseiam na avó, no tio, na tia. Não, porque eles são crentes, eles estão ali. Então eu estou garantido, porque ele ora todo dia por mim, ela ora todo dia por mim. Cada um, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí nós entramos no versículo 12. E ele fala o seguinte, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas para que vivamos neste presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Aqui vem a condição. Porque até então parecia tudo maravilhoso. A graça me alcançou, a graça me envolveu, a redenção é maravilhosa. Estou salvo, Jesus morreu na cruz, agora não preciso fazer mais nada. Não. Porque além da escolha que nós temos que fazer por Jesus, de entender que Ele é Senhor e Salvador da nossa história, não é só chegar aqui na frente ou chegar em qualquer lugar e falar assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo da caminhada. Eu até usei esse exemplo semana passada, falei assim, o cara reformou o carro inteirinho, deixou 0 de novo. E aí o dono pega aquele carro e fala assim, nossa, nunca vi esse carro tão bonito. E aí ele continua vivendo do mesmo jeito, ralando e sendo relaxado com o carro do mesmo jeito. O que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 3 anos? O carro vai estar, quem sabe, pior do que estava quando arrumou. Então, a minha e a sua caminhada com Deus, ela começa num passo de fé, entendendo que somos pecadores, que nós temos pecados, que erramos, que falhamos e que a culpa é nossa. E aí falamos, Jesus, me perdoa. Entendi que andei errado a vida inteira. Aí beleza, aceitou a Jesus. Chega no outro dia, começa a viver como estava vivendo antes. Não é assim. E é exatamente isso que nós olhamos para cá e percebemos. A graça é maravilhosa, porque a graça de Deus se manifestou como Salvador a todos os homens. Ótimo, alcançou todo mundo, está disponível a todos. Mas aí Paulo fala para Tito, olha, mas não é um oba-oba. Vai ter que ter posicionamento. Vai ter que ser perfeito, todo dia. Ensinando-nos a quê? A renunciar. É uma renúncia diária. Todos os dias. Renunciar aos desejos, renunciar às vontades. Ah, mas eu não consigo sozinho, está difícil. Espírito Santo de Deus, me ajuda com as minhas fraquezas. Sabe, querido, nós nunca estaremos sozinhos. Você pode estar numa chácara, no lugar mais escondido do mundo. Se você decidiu por Jesus, o Espírito Santo está disponível e acessível a você. Ele está disponível para mim e para você no momento que você acha que está mais sozinho, que não existe ninguém, que todo mundo virou as costas para você.
mas ele olha para mim e fala assim, eu não virei as costas para você. Nunca vou deixar você, nunca vou te abandonar, mas anda comigo. E aí ele diz, renunciar o quê? A impiedade e as paixões mundanas. Você está vendo que Paulo está confrontando justamente tudo aquilo que eles faziam? E às vezes você vem num culto e o pastor começa a falar para você, e você assim, está de marcação comigo. Só pode. Alguém falou para ele. Sim, o Espírito Santo. Porque algo precisa ser mudado dentro de mim e de você. E ele vai confrontar justamente naquilo que eu e você estamos precisando ser confrontados. Às vezes você nem gosta da pessoa que está pregando, quem sabe você nem gosta de me ouvir. Mas você vai ter que ouvir, porque você está sentado aí. Mas você não precisa ouvir o que eu estou falando, ouça o que Deus está ministrando no seu coração. O problema é que nós olhamos para a pessoa e olhamos para as falhas das pessoas e esquecemos que a palavra vem do Senhor. Então comece a olhar para tudo aquilo que Deus está falando dentro do seu coração. Porque provavelmente, possivelmente, com quem sabe 101% de certeza que precisa ser mudado alguma coisa aí dentro. Não para que alguém olhe para você, realmente, finalmente mudou, né? E às vezes essa pessoa que fala, finalmente mudou, está pior que você. Mas não é sobre você olhar para quem está pior ou melhor, é sobre entender que você tem que ser o melhor para Deus. É sobre entender que eu e você estamos fazendo isso para a glória de Deus. E isso está escrito aqui também. E aí ele fala, olha, as paixões mundanas, para quê? Porque tudo isso tem um sentido. Porque às vezes as pessoas olham para o cristão e falam assim, que povo besta, para quê? Tem que viver a vida, tem que aproveitar, é jovem ainda, tem que aproveitar, viver a vida. Eu, jovem que está aproveitando a vida, enche a cara, bate num poste e morre sem salvação. Aproveitou muito bem a vida. Quem sabe tinha uma vida inteira de um chamado maravilhoso, mas encerrou porque estava vivendo a vida. Não temos tempo para perder tempo. Todo tempo é fundamental e necessário para fazer aquilo que Deus nos chamou. Então, se tudo isso tem um objetivo, a graça de Deus tem um objetivo, a salvação tem um objetivo. E para que é então que temos que viver, segundo que tudo isso aqui que Tito está sendo orientado a viver, em santidade, ser instruído para tantas coisas? A resposta vem aqui. Para que vivamos neste presente século, não é amanhã, é agora, de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a gloriosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um novo povo exclusivo, fervoroso em boas obras. Declara essas coisas e exorta e repreende também com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Nós entendemos que por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É para isso que eu e você temos que viver em santidade, em novidade de vida, em obediência à palavra de Deus. Não é para você apresentar resultados para a igreja ou para as pessoas. É para mostrar para Cristo que eu e você valorizamos o que Ele fez na cruz. Para falar, Senhor, muito obrigado. E em resposta ao seu sacrifício, eu decido viver uma novidade de vida. Não quer dizer que ao longo da sua trajetória você não vai errar. Você vai errar, mas você vai aprender com cada erro que você cometeu. Vai aprender o quê? A não fazer de novo. A não viver aquilo de novo. E ser perfeito. Eu sempre digo que eu e você estamos num caminho de aperfeiçoamento diário. O que é esse caminho de aperfeiçoamento diário? É ser perfeito. É todo dia melhorar um pouco. É todo dia olhar para dentro de nós e falar assim, poxa vida, eu estou melhor do que ontem. Você quer uma prova disso? Olha quem você era antes da conversão e olha quem você é agora. Só que aí corre-se um perigo. Se você olhar para trás e olhar agora e ver a mesma pessoa, você tem um problema. Mas esse problema ainda pode ser resolvido. Esse problema ainda pode ser resolvido se nós vivemos o que está escrito aqui. Se você pode, fique em pé, vamos orar ao Senhor. O tema desse ano é permanecer e frutificar. Permanecer na presença de Deus não é fácil.
Sabe por que não é fácil? Porque você está brigando com você mesmo. Nós somos tricotômicos, nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Eu sempre costumo dizer que nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo, porque nós não somos daqui. E se nós estamos de passagem, nós temos um corpo emprestado para nós. O problema é esse corpo emprestado, ele quer ter vida própria. E ele quer tomar as decisões que o espírito deveria tomar. Ele quer fazer algo que o espírito não quer fazer, porque o espírito tem uma relação direta com Deus. Só que o problema é que às vezes nós deixamos a carne tomar o controle do negócio. E às vezes não é nem porque o espírito não quer, é porque ele não tem forças para tomar decisões. Tem um homem que passou por essa terra, Smith Wigglesworth. Esse cara foi um grande evangelista, ele fez coisas maravilhosas na terra. Inclusive, eu estava vendo a história na biografia dele, ele ressuscitou a mulher dele 3 vezes, na autoridade. E na última ele falou assim, eu te proíbo a fazer isso de novo, porque eu já estava na glória vendo o meu Senhor. Mas um homem de autoridade que caminha com o Senhor, tem autoridade. Você quer ter autoridade na tua vida? Caminha com Deus. Viva em santidade. Sacrifique a sua carne. E ele fala o seguinte, ele falava, né? Mas está registrado isso. Ele falava o seguinte, nós damos 3 pratos quentes de comida para o nosso corpo todos os dias, ou quem sabe ainda mais. Um cafezinho à tarde, um pela manhã, e quando alguém chama, nós vamos comer um bolinho ainda. Nós alimentamos o nosso corpo de forma sensacional. Fazemos uma dieta maravilhosa. Chega no final do ano, está todo mundo no shape. Só que não, né? Mas tentamos, né? Fazemos dietas, desistimos de dietas e alimentamos o nosso corpo, compramos roupas maravilhosas, fazemos coisas extraordinárias para nós. Mas aí ele fala assim, só que para o nosso espírito, nós damos um sanduíche frio por semana e queremos que ele vença essa batalha. Ser perfeito com Jesus, andando na caminhada com Cristo, é entender e colocar quem deve assumir no controle, no seu devido lugar. É alimentar o nosso espírito, ao ponto que ele assuma o controle da nossa carne. Ao tempo que a carne tem a vontade de fazer, fica quieta aí, fica no teu lugar. Agora não é hora de você tomar decisões, agora o Espírito está falando. Agora o Espírito está no controle. Você quer ser bem-sucedido nesse ano? Você quer de fato viver uma vida nova e extraordinária na presença? Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Veja as verdades que o Evangelho pede para mim e para você. E vamos começar a pautar e comparar a nossa caminhada e a nossa jornada. Quem sabe o que falta é só relacionamento. Quem sabe o que falta é começar a jejuar um pouco mais. Quem sabe o que falta é ler um pouco mais, é orar um pouco mais. É ter relacionamento e intimidade com o Senhor. Às vezes é abrir mão de algumas coisas para que a verdade de Cristo comece a fazer sentido na tua história. É sair de alguns ambientes ou parar e abrir mão de algumas escolhas que te trazem prazer para começar a satisfazer o Espírito. Quem sabe não é, às vezes, coisas erradas, não são coisas erradas. Quem sabe o que eu e você, às vezes, temos que fazer é abrir mão de coisas que são permitidas para viver algo maior em Deus. Quem sabe você não está errando, mas Deus fala assim, eu ficaria feliz se você abrisse mão disso para me agradar. Quem sabe o que falta é abrir mão de aquilo que é permitido para subir um degrau a mais naquilo que Deus tem para mim e para você. E a prova de que essa escolha é única e exclusiva nossa, quando nós vamos para aquela visão de Ezequiel, e ele é tomado pela mão e eles começam a entrar num rio. E o que me chama a atenção é que a água ali está nos pés, daqui a pouco ela está nos tornozelos, está nos joelhos, está na cintura, e daqui a pouco está num ambiente a qual o quê? Ele não tem mais controle. Mas sabe uma coisa que é mais interessante do que esse movimento da água subindo? Que não é a água que sobe, é ele que entra no rio. Se eu e você queremos viver algo mais intenso no Senhor, se eu e você queremos de fato abrir mão do controle da nossa história para viver no controle do Espírito, não é a água que vem, somos nós que vamos. É eu e você que vamos mais fundo no rio. E Ele sempre estará com você, você não vai se afogar. Nós não vamos nos perder nesse rio. Pelo contrário, vamos viver coisas maravilhosas, extraordinárias, que só Ele pode nos oferecer. Amém?